A gente ganhou o Vasco. A gente ganhou um clássico e veio uma atuação que eu acho que todo mundo vai poder chamar de inquestionável. O Fluminense ganhou a equipe do Vasco por 2-1, sendo melhor do que o Vasco o tempo inteiro. Vamos botar o tempo inteiro, os dois tempos, né? A gente ganhou do Vasco com um gol no final, com raça, com intensidade. Ganhou de um time cujo treinador tem como uma das suas principais marcas a intensidade. Foi superior ao Diniz e espantou qualquer mínima possibilidade da gente ficar remoendo o passado. Sou Gabriel Amaral, essa é a análise pocket de Fluminense. E Vasco 2-1 pro Fluminense. Cara, que explosão do Guga no final, né, cara? Que explosão. Acho que a explosão do Guga é a explosão de todo o torcedor ali mesmo. O Guga representou bastante, cara. E acho que tem esse sentimento do torcedor. A gente tá muito bem na lateral direita, né, se parar pra pensar. Mas é inegável que a gente começa esse jogo com uma discussão muito clara. Quem jogaria, sem Keno e sem Samuel Xavier, né, quem jogaria na vaga deixada pelo Nonato? Três volantes agradou muita gente, com um jogo contra um time que normalmente dá um pouquinho de espaço, que ganhar o meio de campo e tirar a posse de bola um pouquinho mais perto da sua área é uma vantagem, que é o time do Vasco. Seria útil ter os três volantes, mas a gente não tinha. Tinha o Wallace Davi, ia ter problema porque era jovem demais. Cada um tem suas vantagens, tá? Vou citar só os problemas aqui. Até agora não jogou para ser testado o Wallace Davi pra gente meter ele num clássico do nada. Aí a gente teria a opção do Paulo Henrique Ganso, que era um jogador que ainda fisicamente não demonstrou um nível para poder ser titular do Fluminense, ainda mais num jogo que seria tão difícil, tão intenso. A gente tinha opções como Thiago Santos, se Keno tivesse, talvez puxar o Arias para o meio, mas nenhuma dessas faria sentido. Então a dúvida era Ganso ou Lima. O Renato foi de Lima e eu iria de Lima também. Lima tá voltando. Lima precisava, meu amigo, não tinha alternativa perfeita. O problema do Lima talvez fosse físico, é fato. E ele deu tudo de si e saiu com 10 de segundo tempo, que foi até onde aguentou. A gente não tinha discussão sobre a lateral esquerda e o Renato surpreendeu, né? Botando o René. Acho que o Fuentes até agora, isso é uma outra discussão, mas assim, o Fuentes até agora fez muitas partidas de nota 5. A gente esperava um Fuentes acima. O René também entregou isso e é um pouco mais experiente. Então o Fuentes. O Renato acho que nesse jogo mostrou que o Fuentes vai ter que ralar um pouquinho para poder cravar essa titularidade total. E aí, cara, o primeiro tempo é de um domínio do Fluminense. O Fluminense é superior ao Vasco. Os primeiros 8 minutos, o Vasco não consegue sair tocando. Tá encurralado. O Fluminense sobe suas linhas, um time sem estar espaçado, um time compacto. O Verratti tentando ganhar do Freitas e não ganhava uma. Bolas tentando vir pelas pontas. Os dois laterais muito ligados no jogo, principalmente os dois laterais, para mim foram um grande destaque do jogo. Os três volantes desarmando e destruindo jogadas. O Everaldo se movimentando muito na frente junto com o John Arias para fazer a saída de bola do lado esquerdo da defesa do Vasco. E com o Serna, principalmente o Serna, essa dedicação muito grande fisicamente para fazer a saída do lado direito e impedir as viradas de jogo. Assim, reveja, tá disponível no YouTube aí na Casa TV. Reveja os primeiros 8 minutos de jogo. Vou botar os primeiros 10 aqui para ficar mais fácil. É um baile de marcação do Fluminense, de chegada no ataque, de tentativas de chance, culminando talvez na grande chance do primeiro tempo nossa, que foi o Hércules, o chute do Hércules para fora. Óbvio, o jogo fica parado um tempo, o Vasco faz um gol numa cobrança de falta, que pra mim aquilo lá é participar da jogada do Ryan, tá? Pra mim, participar da jogada, o Ryan participa da jogada é impedimento. Mas eu não vou me furtar aqui a dizer que recentemente não tem dado nenhum impedimento desse tipo. Pra mim, é um erro. Mas eu não vou dizer que foi incoerente, vou dizer que o Fluminense foi prejudicado porque todos os outros times também estão tomando gol sem a mesma participação. Cara, é um gol que acontece. Nem todo gol precisa de um TCC para explicar sobre o porquê cada gol aconteceu. Uma cobrança de falta fechada, uma bola fechada. Eu ainda não vi com calma o gol, confesso. Enfim, dura. Quando eu assumo ali na transmissão, 20 minutos antes, até a hora que eu entrar no... Até a hora que eu chegar em casa, na verdade, daqui a 1 hora e pouquinho, minha cabeça não relaxa, né? Eu não consigo parar para ver nada, ver Twitter, ver YouTube, ver nada. Então, de fato, eu só vi o lance do gol naquela hora e depois fiquei checando ali questão de impedimento. Mas
o Fábio, pelo que muita gente falou, então acredito até que seja verdade, o Fábio demorou a sair no lance. Eu vi ele discutindo muito com os zagueiros ali também. E enfim, 1-0 pros caras. E o Vasco cresce no jogo, acho que o Fluminense sentiu o gol. O Fluminense sente o gol por 5, 10 minutos e não é... O Vasco tem o mérito de ficar mais com a bola, vai ter um erro do Freitas, que pra mim também é erro do Thiago Silva, acho que a partida do Thiago Silva não foi boa. E pode ser até que a gente vai dizer que isso é uma boa notícia, porque pra mim, defensivamente, o Fluminense foi bem e a partida do Thiago Silva não foi boa, a gente não é refém do Thiago Silva. O Freitas não domina, um passe curto do Thiago Silva, teve uma bola pro Fábio, assim, da mesma maneira também. E o Ryan, acho que o Ryan sai cara a cara, o Fábio defende. E teve um chute do Ryan também de perna esquerda. O grande Ryan, que tentou na hora desse gol provocar. E é engraçado. Assim, longe de mim ser o cara moralista do futebol, de falar, não pode provocar. Meu amigo, o futebol faz parte disso. A gente jogou a Série C, o maluco foi lá, botou ali um C pra frente da gente e quando fez 1-0. Depois tem que bancar, né? Depois tem que bancar, vai ter um outro vídeo aqui sobre isso. Da babaquice que saiu de otário, né? Enfim. Ele fez ali o C e as duas principais chances do Vasco sem ser o gol foram com ele mesmo. Chute no travessão, numa jogada ensaiada de escanteio. Aí sim, mérito do treinador do Vasco, mérito do Diniz nesse lance. E, cara, aí eu vou vir pra um ponto. O Fluminense foi melhor. O Fluminense chega ao empate, já tinha tido uma chance antes com o Lima. O Fluminense chega ao empate numa cabeçada do Lima. Uma jogada que o Arias ganha com o Lima na raça na esquerda. O Lima tinha acabado de ter seus 2 piores lances no jogo. Tava talvez na sua pior hora de desempenho. E aí, cara, o que rola vem uma boa jogada do Arias, o cruzamento, o Guga cruza de esquerda. O Lima cabeceia, o Léo Jardim espalma, a bola bate no Verrete, azar total e 1-1. No momento até que o Vasco tinha ficado um pouquinho superior. Eu nem sabia que você estava aqui ainda no Maracanã, não. Um abraço aí para a torcida do Vasco. Ryan. Não, aqui eu vou ser mais educado. Seu canal Melhor. educado. Mas porque posso repetir o que eu falei no canal dessa? Falar com educação? Ah, Não, só para ele se preocupar um pouco, cara, porque ele tem 19 anos, 18 anos. Ryan? O Ryan. Ele nunca viu o Vasco ser grande. Ele nunca viu o Vasco ser campeão. Então ele não viu o Vasco ser grande ainda. Então, assim, para ele pensar na carreira dele, que se ele conseguir uma coisa melhor, porque antes de se preocupar com a nossa torcida, ele veio preocupar com a torcida dele, que está sofrendo muito mais que a nossa. A gente caiu para a Série C, é um saco, você não pegou muito isso, né? Você era criança Tinha ainda. 4 anos, 3 Eu anos. peguei, era insuportável. Mas assim, depois disso a gente ganhou, vamos lá, um Copa do Brasil, 2 brasileiros, uma Recopa, uma Libertadores, alguns cariocas. 4 cariocas. É isso. Isso é grande demais, porque muito time 5 cariocas. muito time teria acabado se isso acontecesse. Talvez o seu que está caminhando para isso, porque nem SARF 777 deu resultado. Então, um abraço pro Ryan. E são 14 jogos desde 2019 com o Vasco, são 2 derrotas apenas, né? Desde 2019. A gente perdeu só os 2 do Engenhão. O 4-2 e o 2-0 do Tô ano indo para você, Ryan. Tô indo para casa. O Ryan também foi. Tem um vídeo bom. Cara, mas aí vem o segundo tempo. E eu ia parar aqui agora para poder falar, nem falar mais do Ryan, o Fio parou aqui, mas... Cara, é impressionante como o astral, o clima, a situação, resultado importa muito. E eu devo fazer um vídeo sobre isso ao longo dessa semana, até o jogo de quinta-feira, talvez para segunda, né? Senão vai encher de vídeo domingo. Como que o resultado do clássico importa muito. E nos 2 clássicos que a gente teve até agora no Brasileirão, os resultados foram completamente merecidos. A gente mereceu ganhar, a gente volta para o segundo tempo, volta melhor, bem superior, o Lima cansa, o Renato não se furta a valorizar um empate contra um rival, o Vasco mete um 4º atacante com o Diniz, o Renato vai mexer, bota o Ganso no lugar do Lima, já dá uma adiantadinha no time. Depois vai trocar o ponta, o Serna já tinha cansado, ele bota o Paulo Baia. Aí ia botar o Paulo Baia, o Hércules sentiu, mete o Riquelme, mete o 4-2-4 também, só que a gente tá com o Ganso no meio. Só tinha o Martinelli de volante, o time vai pra cima. Não vai ficar esperando o Vasco e contentando com o empate. O Renato vai grande e merece. No final dos contos, o gol sai. O Fluminense já tinha criado, já tinha chegado mais, passou por um momento onde se deixou o Vasco... E a galera aqui agora gritando, conversando com o megafone. Tá trabalhando, tá na merda, assim, igual a mim também aqui, tarde. E aí, cara, assim, a gente teve um momento que a gente deu a bola pro Vasco, tentou sair no contra-ataque, acabou não funcionando tão bem assim, mas enfim, funcionou. No final das contas, o chutaço do Guga foi muito merecido para um jogador que acho que foi um dos que mais sofreu a era Diniz no Fluminense, quieto, calado. Eu cheguei a dar essa informação aqui que eu tinha apurado na época. O Guga sairia do Fluminense um mês depois de quando o Diniz saiu. Ele tava para sair.
Mas vamos lá, cara. Eu tava falando do clássico e a virada por 2-1 acho que possibilita eu falar isso com um pouco mais de tranquilidade. A gente mereceu ganhar do Vasco, a gente mereceu perder do Botafogo. Só que é impressionante o quanto que o olhar do que está em volta no clássico é contaminado também. Tirem com o Renato, tirem a partida do Botafogo. Vai sobrar pra gente criticar efetivamente 2 moles em último minuto de jogo, contra o Atlético Mineiro, contra a Vitória, em jogos que a gente foi bem. Contra o Atlético Mineiro a gente foi igual fora de casa, contra a Vitória a gente foi muito superior dentro de casa. E 2 jogos com time reserva, fora de casa. É muito, 4 jogos. Pô, do time reserva eu considero dar o desconto. Os outros 2 a gente foi superior. Não teve um jogo que a gente foi inferior ao adversário, exceto o jogo contra o Botafogo. O do Atlético pra mim foi um jogo igual. Pô, Gabriel, mas a gente jogou pouco contra o Sport. Jogamos e ganhamos. Tem dia que a gente não vai ser tão superior, não. A gente foi superior ao Red Bull, foi superior ao Santos. E aí, só que aquela derrota pro Botafogo contaminou o em volta todo. Como se aquilo fosse a regra e não uma ilha. E essa vitória contra o Vasco vai acabar acontecendo isso também. Não tá tudo certo, gente. Não tá tudo certo. A partida contra o Juventude não foi uma maravilha. O Fluminense tem problemas ainda. E eu acho que o fato de, mais uma vez, o Fluminense... E é uma pena falar isso, cara, porque eu acho que só quem acompanha... Todo mundo acho que percebe, mas quem acompanha o canal aqui nos últimos 6 anos sabe o quanto que eu adoro o Paulo Henrique Ganso. Quanto que eu acho ele genial, quanto eu acho ele importante e crucial pro Fluminense desde 2019. Mas, mais uma vez, a gente faz um primeiro tempo muito melhor sem ele. E nem é tanto mérito do Lima. Mais intensidade. O resultado ajuda a gente a compreender isso com um pouquinho mais de calma. Quarta-feira tem Once Caldas. Quinta-feira, né, perdão. Provavelmente sem Hércules. Acho que aí o Ganso faz mais sentido na rotação de um time que vai enfrentar um adversário que vai jogar a vida. Mas pode ser que bote a bunda na parede. E aí, meu amigo, a gente vai precisar de definição. Vou elogiar aqui a partida do Everaldo. Boa partida do Everaldo. Fez inúmeros pivôs. Brigou com o zagueiro ganhando, sem ficar se jogando o tempo todo pedindo falta. Deu prosseguimento às jogadas, não só fazendo pivô, mas girando, dando tapa na frente, tabelando, aparecendo para finalizar. Não fez gol, mas fez gol no último jogo. O problema é se não estivesse fazendo jogo nenhum. Achei positivo. Destaquei já o jogo dos 2 laterais. Só não tem disputa porque o Samuel tá jogando muito, mas na esquerda passou a ter disputa. E vou só para fechar aqui destacar a monstruosidade da partida dos 2 volantes, mas principalmente do Martinelli. O Hércules foi ótimo, o Martinelli foi monstruoso. Quando o Martinelli precisou estar sozinho na frente da zaga, com o Vasco com 4 atacantes e um meia, o Martinelli dominou aquele setor. O Hércules já tinha saído, ele ficou ele e o Ganso ali pelo meio. Monstruosa a partida do Martinelli. E há partidas que a gente não pode esquecer na hora de criticar. Senão a gente está sendo injusto. E fica só o detalhe do que eu falo direto. Eu falo muito nas derrotas, nos resultados negativos, mas fica o detalhe sobre o elenco também, tá? O Fluminense olhou pro banco hoje e ele precisava tirar o Lima. Botou o Ganso, show, aí acontece pro Ganso jogar uma reta final, tava mais ok. Mas no momento em que o Serna cansou, o Renato olha pro banco e ele vê um Lavega que deve ser o pior jogador do mundo. Porque todo mundo joga, o Lavega teve chance e não rendeu e, enfim, é desesperador o Lavega, provavelmente. O Riquelme, 18 anos, por sinal fica só uma baixa aqui. O Riquelme entrou, deu uns driblezinhos de futsal maneiro, então fica só uma baixa. Velocidade, né? Teve uma bola lançada que ele correu mais lento que o Everaldo e ainda reclamou do passe ainda. Calma, né? Calma, né, Riquelme? E tinha Paulo Baia. Gente, isso não é elenco. Se ele tivesse algum problema com o volante, ele tinha que colocar o Thiago Santos. Gente, isso não é elenco. O Fluminense tem problema no elenco e precisa contratar. O Everaldo, show de bola. Nossa, o Everaldo, boa partida. Dito isso, não é para ser titular. E a gente não tem outro reserva. Hoje a gente não tinha reserva para o Everaldo de novo. O Fluminense tem um elenco fraco pro dinheiro que gastou. E mediano pro que quer disputar. Mas, enfim, hoje é dia de alegria. 2-1, vitória. Faz o C de Cláudio Guga. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.